A verdade e a mentira se encontram um dia. A mentira diz a verdade. Hoje é um dia maravilhoso. A verdade olha para os céus e suspira, pois o dia era realmente lindo. Elas passaram muito tempo juntas, chegando finalmente ao lado de um poço. A mentira diz a verdade. A água está muito boa, vamos tomar um banho juntas. A verdade, mais uma vez, desconfiada, testa a água e descobre que realmente está muito gostosa. Elas se despiram e começaram a tomar banho. De repente, a mentira sai da água, veste as roupas da verdade e foge. A verdade, furiosa, sai do poço e corre para encontrar a mentira e pegar suas roupas de volta. O mundo, vendo a verdade nua, desvia o olhar, com desprezo e raiva. A pobre verdade volta ao poço e desaparece para sempre, escondendo nele sua vergonha. Desde então, a mentira viaja ao redor do mundo, vestida como a verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade, porque, em todo caso, o mundo não nutre nenhum desejo de encontrar a verdade nua. Meus queridos heróis e heroínas, essa fábula que foi retratada, ilustrada de maneira genial pelo artista Jean-Léon Gérôme em 1896, tem paralelos muito fortes com os acontecimentos recentes que nós vivemos. O mundo sofreu com a mentira vestida de verdade, principalmente na época do problema sanitário que começou em 2020. Hoje, meus queridos heróis e heroínas, nós vamos falar sobre a CPI da Covid americana e todos os desdobramentos, e esse é o relatório final que foi produzido pelos Estados Unidos. Porque, meus queridos heróis, a moderação na defesa da verdade, você ser moderado, você está prestando um serviço à mentira. Já dizia Olavo de Carvalho. Depois da vinheta, tá no ar, Heróis e Mais. Está no ar, Heróis e Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blank. E eu sou Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito, mas muito mais. Além da cultura pop pra você. A gente tá aqui pra falar o que é necessário. Nós estamos aqui pra dar a nossa opinião. E esse relatório é muito importante que nós venhamos aqui e comentemos com vocês. Que a gente traga, que a gente exponha esse novo relatório americano. Porque lá o pessoal tenta, pelo menos, prezar pela liberdade e pela verdade. Isso é muito importante e a gente ora por isso aqui no Brasil. Esperamos que um dia cheguemos nesse nível. É porque a CPI da Covid que teve aqui foi uma palhaçada, foi um circo, foi usada politicamente, inclusive para incriminar o ex-presidente Bolsonaro. Tudo que envolve aqui política aqui no Brasil é uma palhaçada. É isso aí. Vocês viram a eleição de São Paulo? Palhaçada, circo. Você não é homem? Vai, não! Nossa, mais reais, por favor. O pessoal aqui, infelizmente, tem que amadurecer muito, muito mesmo. E esse relatório que a gente vem trazer pra vocês é muito bom, tá? Muito esclarecedor e esperamos que você deixe o like, se inscreva no canal, comente, porque é muito importante pra nós. Antes da gente ler esse relatório que tá lá na Gazeta do Povo, uma matéria escrita pelo Eli Vieira, um resumo que ele fez, a gente indica que você leia por conta própria e procure todas as fontes, para você ver que o que estamos falando aqui é realmente a verdade. Não uma mentira travestida de verdade, como infelizmente a mídia brasileira, a mídia global se acostumou a falar. Mas olha, presta atenção nesse vídeo aqui que o Tom Dimas compartilhou no Instagram dele. Olha só. Olha isso, gente. Aqui, ó, tem nem onde segurar mais dinheiro. Deus Chega o abençoe, dinheiro, olha vai no isso, chão. cara. Rapaziada, o dinheiro tá na rua. Os caras falam, pô, mas tem vergonha de vender coisa na rua, seja bala, biscoito, guaravita, água. Depois que tu vê isso aqui, ó, caindo na tua conta. Nossa, Aí isso aqui, ó, depois que tu vê maravilha todo de Deus. dia, mais de 400, 300 reais caindo na tua conta. Tu vai, meu irmão, tu vai perder a vergonha na hora. É por isso que eu falo, o dinheiro tá na rua. Ó, e são o quê? Se o 7 dinheiro horas tá da na manhã, rua, a primeira imagina na correria internet. ainda. Se você quer fazer dinheiro com a internet de jeito honesto, sério, me segue aqui, aí clica no link da biografia, vou te Vende ajudar. muito, Fechou? vende muito. Chama no Nossa, WhatsApp. na hora vem. Descalzinho? Ó. Descalzinho. Ah, muito dinheiro, mané.
Meu bolso aqui, tô até com hernia de dinheiro. Presta atenção, cara. Olha o que o Tom Dimas fala. Se o dinheiro tá na rua, como este jovem aí prova pra vocês, imagina na internet. Sabe? Você tem como aumentar os seus ganhos. Você tem como melhorar de vida, cara. Você precisa trabalhar. O dinheiro não vai cair do céu. Você vê o trabalho desse cara, velho. Ele fala, olha, o dinheiro tá na rua, tá aqui, ó. Tá lotado o meu bolso de dinheiro. O cara tá trabalhando, vendendo café no trânsito, velho. Imagina na internet. Imagina na internet. Imagina é o que o Tom na Dimas, internet. o Tom Dimas fala isso todo dia. Agora, você tem que trabalhar. Tem que trabalhar, não Você é? tem que entender como funciona. Nada é como um passe de mágica. Não acontece assim. Você tem que trabalhar, você tem que entender como funciona e ele vai te ensinar como funciona aí. O WhatsApp dele tá aqui no comentário fixado. Vamos lá então pro tema do vídeo, meus queridos heróis, porque eu lembro, tá? De pessoas chorando, fechando a loja, fechando o seu estabelecimento. Só fui passar um paninho só. Não. Infelizmente, a gente vai ter que fiscalizar o senhor. O senhor vai solicitar, vai ser analisado. E o valor, como que é? O valor é aproximadamente 1.174. Aqui o armário de despesa. Não tem como arrumar. Ó, essa é a moedinha. Essa é a minha economia. Todo o dinheiro que o senhor tem tá aqui? Eu vendo assim, a crédito, né? Marca lá, você me dá 100, me dá 50, né? E o pessoal também tá. Não estão me pagando. Nós tivemos depoimentos de cabeleireiros, você lembra? O cabeleireiro falando que teve que cortar cabelo escondido. Como se fosse um criminoso. E os artistas aí dizendo pra você ficar em casa. Fica em casa. Os artistas fica em casa. milionários, os milionários, essa galera da elite, Os influencers, os repórteres, a mídia. todo esse pessoalzinho dizendo pra ficar em casa, sendo que muitos deles não ficavam em casa. E tiveram isenção de imposto nesse governo atual. Eles estão recebendo compensação pelas perdas que eles tiveram. E você, tá tendo alguma compensação? Eu perdi uma escola de música. Eu era sócio de uma escola de música com um amigo meu. Empreendedor. A gente só resistiu 6 meses na pandemia. Só. A gente quebrou. Esse pensamento socialista não gosta de empreendedores, meu querido herói, minha querida heroína. Não gosta. Essa matéria do Oliveira é do mês de dezembro de 2024 e ele começa falando o seguinte: foi publicado na segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2024, o relatório final do subcomitê seleto sobre a pandemia, uma espécie de comissão parlamentar de inquéritos de deputados americanos aberta em 23 de abril de 2020. O objetivo do subcomitê foi fiscalizar a resposta do governo dos Estados Unidos à Covid-19. Preste atenção que esse relatório é gigantesco. E tudo isso começou em 2020, cara. Ainda era o presidente Trump, começou ali, mas se estendeu por todo o governo Biden, ok? Então, esse relatório aqui é minucioso. E ele continua. O documento de 500 páginas trata das origens do vírus, vacina, políticas de saúde, medidas de confinamento, os tais lockdowns, e do uso de auxílios em dinheiro do governo. Ou seja, tudo que foi feito, todas as políticas públicas, tudo que girou em torno da pandemia foi estudado e debatido nesse subcomitê. Aqui no Brasil, será que nós teremos este relatório? Quando? Vocês lembram? Vocês lembram? Lembram que fala sobre o uso de auxílios em dinheiro do governo, em dinheiro público, né? Do governo, não, nosso. Vocês lembram dos respiradores? De todo aquele escândalo no Amazonas e no Brasil? Você lembra do Gustavo Lima que teve que enviar oxigênio e que o Luciano Huck disse que não era possível enviar oxigênio lá pro pessoal do Amazonas? Pro pessoal do Amazonas? Morrendo sem Nossa, oxigênio. cara, muita gente pode esquecer, mas muita gente não vai esquecer. Desde ontem estou vendo mobilização de alguns artistas, amigos, queridos. Vamos comprar cilindros de oxigênio e vamos doar para o Amazonas. Beleza. Como é que faz? Como é que faz isso chegar lá? Não é fácil. Você não pode comprar cilindro de oxigênio e colocar no avião civil, sei lá, da Gol ou da TAM. É proibido. Tenho certeza que esse cilindro de oxigênio vai salvar muitas vidas. Um beijo a todos.
Preste atenção, meu querido herói, minha querida heroína. Esse assunto ainda é muito radioativo aqui na plataforma. Sim. Então, provavelmente esse nosso vídeo pode até desaparecer aqui, ok? Pode não monetizar. Pode não monetizar, então a gente pede sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento. Pode ser derrubado. Nós precisamos que esse vídeo cresça bastante. A gente precisa da sua ajuda. E não é nem o YouTube não, viu? É pessoas influentes no YouTube. Podem pedir pra tirar o nosso vídeo. Isso. O Wagner do Traje Cômico e o Nerd de Família, o Omar, já abordaram esse relatório aqui. Os dois vídeos estão sensacionais, então a gente indica que vocês vão lá e assistam. O subcomitê defende que a origem do coronavírus via vazamento laboratorial, supostamente acobertada pela ditadura chinesa e por cientistas, é a mais plausível. Que as pesquisas com o vírus na China foram financiadas pelos Institutos Nacionais de Saúde, NIH, financiadores estatais de pesquisa dos Estados Unidos. Que o Programa de Aceleração de Produção de Vacinas de Donald Trump foi um sucesso, que lockdowns, especialmente em escolas, foram um fracasso e que houve fraude, desperdício e abusos generalizados na resposta do governo à pandemia. Vocês viram? Olha isso. Trump trabalhou bem, né? Segundo o relatório, Trump trabalhou muito bem. Esse relatório sai em pleno governo Biden, tá? Isso aqui não foi encomendado por Trump, não. Então, segundo o relatório, Trump trabalhou bem e os lockdowns em escolas não foram eficientes, foram um desastre. Um desastre, teve desperdício e abuso. E aqui no Brasil foi do mesmo jeito. Foi pior, Tony. Foi até pior. No Brasil foi pior, Foi cara. até pior, concordo. Sabe por que foi pior? Porque nós somos um país que tem uma educação de merda. A melhor universidade do Brasil não configura nem entre as 10 melhores do mundo. O que o governo, o judiciário, a mídia fez com o povo brasileiro, principalmente com as crianças, adolescentes e os jovens, é imperdoável. Eles precisam pagar. Um dia eles vão pagar. Pode não ser aqui na Terra, mas a justiça divina, eu creio, ela tarda, mas não falha. O relatório afirma que a pandemia de Covid-19 ressaltou uma desconfiança em líderes. Uma pandemia futura exige uma resposta integral dos Estados Unidos que seja administrada por aqueles que não terão ganho pessoal ou viés, afirma o documento. Presta atenção, meus queridos heróis, esse documento foi produzido não pela direita e nem pela esquerda. É o que eu acabei foi de falar. pelo parlamento. Isso. É uma unanimidade de políticos de esquerda e políticos de direita. O que é necessário. Quem vai ditar as regras numa próxima pandemia tem que ser pessoas que não vão ter ganho político. E não podem repetir o mesmo erro. Vocês lembram do Dória, que graças a Deus foi expulso da política brasileira? Por quê? Porque ele usou a pandemia como um palanque político. Ele queria ser presidente do Brasil. E foi nesse momento que ele pensou, caramba, é o momento que eu vou ser o cara. Eu vou sapatear aqui agora. Eu vou ser o cara, eu vou usar tudo que eu tenho para eu ser o próximo presidente. E junto com Dória foram outros políticos. A mídia inteira também. A mídia junto. Ah, mas vocês lembram, cara, daquele cara lá, Lamarino, sei lá, Átila Tamarino, sei lá como é o nome do cara. O cara saiu de um youtuberzinho furreca para um cara que tinha milhões e milhões de visualizações. Por quê? Porque ele usou toda a pandemia e o pouco conhecimento que ele tinha para ganhos pessoais. Mentir. Inclusive, ele foi desmentido logo depois. Esse relatório desmente ele, Tony. Todo mundo que apoiou os lockdowns estavam errados. Estavam errados. Átila Lamarino. É, Tamarino. A comissão é bipartidária. Com a mudança da legislatura após as eleições de meio de mandato em 2022, a maioria de 7 deputados democratas contra 5 republicanos foi substituída por uma maioria de 10 republicanos contra 8 democratas. O presidente do subcomitê é o republicano Brad Westrup, representante do estado de Ohio. O trabalho do grupo envolveu mais de 100 cartas de solicitação de informações, 38 entrevistas e depoimentos transcritos, 25 audiências públicas ou reuniões e mais de 1 milhão de páginas de documentos. Meus queridos heróis e heroínas, esse subcomitê fez um trabalho gigantesco e necessário, claro, e parece um trabalho idôneo, principalmente porque isso aqui que nós estamos lendo reflete a verdade. Muitos países que não adotaram o lockdown foram melhores do que os países que adotaram o lockdown. Exato. E na época saíam notícias de que o lockdown
lockdown está dando certo, o lockdown está dando certo, pessoas estão ficando melhores e tal. Vocês lembram dessas notícias, cara? Eu lembro de pessoas comendo com máscara. Comendo com máscara, exatamente. Comendo. Não, e aquela loucura. Ai, os jovens vão matar os velhos, os idosos são um grupo de risco. Mas o que acontece? Não era só os idosos, eram pessoas gordas, eram pessoas com diabetes, seja ela jovem ou não. Pessoas com comorbidades. Exatamente. O que eles fizeram? Fecharam as academias, impediram que as pessoas fizessem caminhada. Mulheres sendo presas porque estavam num parque. E aquele jornalista que falava que não podia fazer caminhada e... Isso, exatamente. E ele foi pego fazendo caminhada. Sabe quem é esse cara? Sei. O cara que o Emílio imitou. Dizer que é um absurdo as pessoas estarem na praia, né? Deixa eu falar. Vai falar o quê? Você me respeita, você está perseguindo. Eu estou te respeitando. Eu estou te respeitando. Eu posso te dizer, não sou grupo de risco. Ah, não é? Ah, então a população toda é. A população inteira aí não pode trabalhar, não pode fazer nada, que você faz escândalo lá no seu Globo News em pauta, né? Seu lacrador de merda. Sim, o Emílio... E aí depois se fez de vítima com o negócio do Emílio. Exato, o Emílio imitou ele. Um cara e depois hipócrita. o Emílio foi cancelado por isso. E tá sendo processado, inclusive. E os cheirosos agora estão processando o Emílio do Pânico. Meus queridos heróis, a hipocrisia foi gigantesca. E uma das coisas que não podia falar, vocês lembram? A China. A origem do vírus. Ninguém podia dizer que o vírus era da China. Exatamente. Senão você era detonado. Você era destruído. Médicos, cientistas, se por acaso falassem sobre isso, eram sumariamente cancelados. Perdiam o registro. Caramba, quatro. Vocês lembram disso, cara? A CPI da Covid foi um completo circo. Teve aquela médica, você lembra? Uma japonesa? Lembro. Uma médica foi destruída. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Teve CPI, coitada, teve a CPI, ela foi detonada pelos esquerdistas lá. Mas, sabe, com desrespeito. Sendo que ela estava certa. Ela estava certa. Então, mais uma vez, a matéria cita os pontos de consenso bipartidário. Eram 10 republicanos, 8 democratas. Você tem uma maioria republicana, mas, falando politicamente, são consensos. Então, quase metade. Esquerdistas estão apoiando esse documento. Um dos primeiros consensos, que não é uma teoria da conspiração, a ideia de que o Covid-19 surgiu por causa de um acidente de laboratório ou relacionado à pesquisa em virologia lá em Wuhan, como o Tony falou, na China. É consenso isso aí. Eles veio de lá. Eles entraram num acordo, realmente veio da China. Mas na época não podia falar. Não podia falar. Agora pode. Porque a mentira estava vestida de verdade. Exatamente. O segundo ponto é que a ONG que atuou como intermediária de verbas entre os Estados Unidos e o IVW, a EcoHealth Alliance, bem como seu presidente, o zoológico britânico Peter Daszak, nunca mais devem receber o dinheiro do pagador de impostos dos Estados Unidos. Presta atenção, lá nos Estados Unidos, essa ONG aqui se tornou persona non grata. Quantas entidades, quantas prefeituras e governos estaduais brasileiros deveriam também ser persona non grata aqui no Brasil? Os caras fizeram um consórcio. Usaram dinheiro público como se não tivesse amanhã, cara. Como era o nome do consórcio? Eu não lembro não, mas eu sei do que você tá falando. Os caras fizeram a porcaria de um consórcio lá do Nordeste, não foi? Pegando dinheiro do cara. Pegando grana pra caramba. Quantos prefeitos, deputados não ganharam dinheiro? Tony, teve um estado que comprou respiradores de uma empresa fantasma, velho. Uma parada assim, sabe? Foi muito louca. E essas pessoas deveriam ser responsabilizadas. Sim. Principalmente aquelas que fizeram muita gente perder o seu ganha-pão. Perdeu o seu ganha-pão. Eu lembro que o Bolsonaro, na época, saiu na rua e comprou churrasquinho, você lembra? Eu lembro. Comprou churrasquinho. Ixi, a mídia, nossa. Disse pro pessoal, vai lá, ó, pode vender o seu churrasco. Bolsonaro comprou o churrasco e a mídia caiu em cima dele. Ele está fazendo aglomerações. Exatamente. Vocês lembram sobre esse negócio de aglomeração? Toda vez. Vocês lembram? E o que acontece, Tony? Até hoje, a mídia não deu meia-culpa. Não. Esse relatório foi lançado no início de dezembro de 2024. Já deu tempo de todo mundo ler, né? Cadê a mídia falando sobre isso? Você não vai ver, cara. Não vai. Por isso que canais como os nossos aqui da Liga Nerdola são importantes. Você não vê isso aqui em outros canais. Hoje, só o Traje Cômico
E o Nerd de Família, agora Heróis e Mais, abordou isso aqui, cara. E se você acha, por acaso, que isso não tem a ver com o core do nosso canal, você tá completamente enganado. Recentemente nós fizemos já 2 vídeos falando sobre a mudança de comportamento da Meta. O Zuckerberg, CEO da Meta, veio a público e falou das novas diretrizes da empresa. Presta atenção nessa matéria que a gente vai fazer um vídeo exclusivo para ela, mas só para ilustrar hoje. Zuckerberg diz que o governo Biden pressionou muito a Meta para remover conteúdos sobre... Oh, meu Deus, é uma coisa extraordinária. Você está surpreso? Nós não. Todo mundo sabia disso, cara. Você Porque não pode falar de Você não pode falar de... A gente já sabia. Nós já sabíamos. Você não podia falar. A verdade, você não podia fazer. Vídeos que as pessoas postavam eram deletados. Olha, acabei de Artigos. Olha, acabei de ser persuadido aqui pelo governo, estão tirando o meu ganha-pão e blá blá blá. Não podia postar. Você lembra? Proibido postar vídeos de pessoas que estão falando sobre Covid. Vocês lembram? Tudo no YouTube era censurado se você falasse até a palavra. Por isso que a gente fala pra vocês que provavelmente esse vídeo aqui não vai muito longe. Sem você, esse vídeo não vai muito longe. Voltando pro relatório, o terceiro ponto deles é o seguinte: a mensagem científica para a população precisa ser clara e concisa, e embasada por evidências, e deve ser emitida por mensageiros de confiança, tais como os médicos na linha de frente que estão tratando pacientes. Cara, vários médicos brasileiros, a gente deu o exemplo da japonesa, mas teve vários outros médicos que estavam curando pessoas que foram destruídos pela mídia e pelos cheirosos, pelos políticos de esquerda. Eu conheço pessoas que foram sim tratados com aquela medicação lá, que foi proibida, em que inclusive Bolsonaro falou. Eu conheço gente que foi tratado com ele e ficou bonzinho, rapidinho. Tem uma pessoa aqui do seu lado. Eu tive lesão no meu pulmão, porque eu peguei esse vírus, eu ia morrendo. O médico queria me entubar, galera, entendeu? E o Elvis tomou o medicamento. Eu tomei tudo que ele passou. Eu não pude ser internado. E ele falou, beleza, então aqui, ó, toma isso aqui. Cara, tinha todos esses remédios proibidos. E vários outros. Eu tomei foi tudo. Eu não queria morrer, cara. Eu tomei aquele pra piolho. Meu amigo, eu tomei pra piolho, eu tomei pra carrapato, eu tomei pra cavalo, eu tomei foi tudo. Não só eu tomei. Eu tava morrendo, gente. Eu tava morrendo. Não só eu tomei, mas minha família tomou todo. Eu não podia nem respirar, Tony. Minha esposa tava... Cara, minha esposa tava desesperada, entendeu? Esse ponto 3 é o primordial. O médico que tá cuidando das pessoas, é ele que tem que falar. E não é político. Um bosta de um político de merda que usa isso como palanque pra ganhar a eleição, pra tirar o afeto político dele do poder, cara. Ou jornalista com viés ideológico. Exatamente. Lá dizendo o que você tem que fazer. Isso, o que você tem que fazer. Ou influencers como o Felipe Neto, que fica cagando regra, usando a influência que tem, e aí no outro dia tá jogando futebol com os amigos. Tem, claro. Peraí, interrompe um pouco. Interrompe um pouco. Tá mandando eu desligar? Tá mandando eu desligar? Eu pedi você desligar por favor. Você quer falar comigo? Eu tô parando. Quem é você? Trabalho pra ele. Ah, tá. Polícia, você? Não, trabalho pra ele. Mas por que você quer? O que você quer falar comigo? Não, só pra você deixar ele à vontade, pô. Ele tá à vontade, eu tô constrangendo ele de alguma coisa? Não, pô. Não, eu tô filmando, ele é uma figura pública. Ele é uma figura pública, irmão. Hoje, dia 28, segunda-feira. Bom, é isso aí. Vários artistas falando um monte de bosta pra você ficar em casa. E eles em ilhas aglomeradas. Isso, surubão. O surubão e etc. Essas pessoas realmente, como o relatório americano tá dizendo, não devem ser termômetro pra nada. Pra nada, exatamente. Pra nada. Hã? Ninguém viu o celular, não. Gente, olha a galera do Fica em Casa aqui, ó. Quem tá vindo correndo aqui, ó. Sem máscara. Sem máscara. Rede Globo, ó. 1, 2, 3 e já. Cadê o distanciamento? A máscara, Poxa! Cadê a máscara lá? Poxa, tem máscara lá! Olha lá, distanciamento pessoal! Deve ter ficado puto.
O quarto ponto é que autoridades de saúde pública precisam trabalhar para recuperar a confiança dos cidadãos, pois eles querem receber educação e não doutrinação. Olha isso, bicho. Você... Aí, Tony, vai. Eu vou dançar contigo, vai. Agora nós vamos dançar junto. Vai. A dança da razão. Meus queridos heróis. Não tem como a gente não ficar feliz com um relatório desse, cara. Isso aqui vai reverberar em outros países, eu tenho certeza, Sim, porque os Estados Unidos é um termômetro para isso. Para o mundo, exatamente. Para o mundo. Isso é necessário, Elvis. Mas claro que a Republiqueta das Bananas, que é o Brasil, vai ter um delay gigantesco. Mas estamos aqui e precisamos da sua ajuda. Isso aqui não pode se repetir, meus queridos heróis. Não pode. Compartilhe esse vídeo que é muito importante. Vamos pro último termo aqui. O ex-governador de Nova York, Andrew Cuomo, é culpado, abre aspas, de negligência médica e acobertou o número total de mortos em asilos de idosos em Nova York. Toma. Vocês estão vendo isso? Olha isso. Citaram um político democrata, falaram que o cara era culpado. Quantos políticos são culpados no Brasil? Mas aquela CPI e a mídia esquerdista quer culpar apenas um político. Só um. Esse que tava certo. Fale o que você quiser do Bolsonaro, o cara tava certo. O cara estava certo em tudo que ele falou. Eu até concordo que ele estava errado na forma. Na forma de se expressar. Mas o Trump foi certinho em tudo. Certinho. E o que aconteceu com o Trump? A mesma coisa que aconteceu com o Bolsonaro. Então, assim, dizer que... Mas ele deveria se comportar de outra forma. O Trump se comportou da forma certa. E mesmo assim, perdeu a eleição. Mesmo assim, houve o que houve. Foi condenado à prisão. Só que agora, por conta da própria estrutura da República Americana, ele voltou ao poder. Vocês acham que vai acontecer isso com o Bolsonaro? Tá inelegível e provavelmente nunca mais vai se candidatar ao Bolsonaro. Pedimos você para ir lá na Gazeta do Povo, ler essa matéria, ler esse relatório inteiro, completo. Claro, o vídeo ajuda, tá? Compartilha o vídeo também. Mas para que muitas outras pessoas possam ir nessa matéria aqui e verificar a verdade. Que quando sai do poço, ela está nua, ninguém quer vê-la. Mas para que a verdade não volte pro poço, é necessário que você ajude a verdade a se propagar. Não deixe essa verdade voltar ao poço. Meu querido herói, minha querida heroína, esse foi mais um vídeo. Não esquece que no comentário fixado Tom Dimas está esperando você, para você ganhar dinheiro de forma honesta e segura pela internet. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. Enquanto no próximo vídeo, não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Está no ar, Heróis e Mais.